Tudo bom, gente? Hoje eu vou trazer no vídeo comentários, né, sobre um vídeo que eu achei bem interessante, que é essa comparação aqui que ele faz entre rates e fees, e na verdade o estudo é mais sobre se o tamanho ele é relevante na entrega final para o investidor, né? Eu achei assim sensacional. Um recorte aqui do vídeo do professor Baroni, tá? Do professor Baroni. É um recorte aqui do vídeo do professor Baroni. E achei bem legal. Ele pegou aqui do Liga dos FIIs. Vamos dar uma olhadinha, tá? E a gente vai começar. E começando então, professor João, quando a gente olha o mercado de REITs lá fora, né, a escala é muito maior, é incomparável com os fundos imobiliários aqui no Brasil. Mas será que tamanho significa de fato melhor gestão, melhor eficácia, o retorno para o investidor? Ou seja, tamanho de fato é documento, será? Né, queria começar esse nosso bate-papo, né, pedindo a sua leitura sobre esse movimento de consolidação, o qual os fundos imobiliários vêm passando, né, quanto maior, melhor, ou não necessariamente, né? O que você tem visto desse movimento de consolidação e, enfim, explorar esses aspectos, se tamanho de fato é documento ou não? Bom, vamos falar genericamente primeiro, e usando um texto que eu publiquei no Núcleo do Real Estate. Nós temos lá, nas coisas que a gente escreve, a gente tem um segmento que a gente chama de Real Estate em Foco, que é onde a gente publica textos como se fossem artigos de mídia, digamos, tem menos a característica acadêmica. Uhum. No site aqui, né? Tem o link em algum lugar aqui. Eles colocaram, eu acho, nos comentários. Aqui, o professor Baroni colocou aqui nos comentários. E aí você vem em publicações. Real Estate in Focus é uma linguagem bem mais simples, e é esse aqui. Eu já dei uma lida e vou até comentar depois. Mas vamos seguindo. Quem tiver interesse, vale a pena, tá? Vou tentar deixar o link na descrição desse vídeo. E eu publiquei um agora, há uma questão de 2 meses, justamente tratando desse tema. Então a pergunta é: maior é necessariamente melhor? E para falar de maior é necessariamente melhor, eu primeiro fiz uma comparação entre os REITs, o ambiente REITs norte-americano, evidentemente, e a situação brasileira, né? Onde a gente percebe o seguinte: mesmo se você tirar a escala da economia, que foi o que eu fiz num certo momento, tem uns gráficos lá, depois para quem quiser acessar, é só acessar no www.realestate.br, que é onde a gente publica essas coisas na Pony. Então, mesmo se você tirar o 12,7 vezes de diferença econômica, diferença de escala de economia, para a economia norte-americana da nossa, mesmo assim, os fundos lá são sensivelmente maiores do que os nossos. Sensivelmente, né? E olha que interessante aqui, eles têm menos fundos, tá vendo, do que o nosso. Só que o tamanho dos fundos é uma diferença muito grande. Ele explica no estudo aqui que ele faz uma comparação de PIB, ele faz uma comparação ali do PIB para ter uma comparação ali de economia para economia, né? Então ele usa um redutor para dar uma olhada, né? Mas vamos continuar. Lá tem menos fundos REITs listados do que nós temos aqui em quantidade. E os grandes fundos são sensivelmente maiores que os nossos também. Então, para fazer essa comparação, em vez de usar só a questão brasileira, eu preferi usar a questão comparada, que fica mais simples. Eles são todos mais ineficazes do que nós somos, do ponto de vista de capacidade de geração de renda. E essa ineficácia está voltada para a forma segundo a qual você tem que gerir um grande portfólio. Quer dizer, um grande portfólio não tem a condição de ser gerido imóvel a imóvel, negócio a negócio, leitura isolada, leitura específica. Você tem que fazer uma leitura um pouco mais abrangente, o que é natural, né? Ou então você tem que ter grandes propriedades, que também é uma forma de agir. Então, ou você tem grandes propriedades, grandes portfólios e age assim, ou então você perde foco, porque você não consegue focar pequenos, ou você tem um foco disperso em grandes propriedades que giram dificilmente no mercado. Quer dizer, uma propriedade média gira muito mais fácil no mercado do que uma propriedade de grande escala, né? E esse girar mais fácil significa também girar a preços mais convidativos. Se você põe uma propriedade enorme no mercado, nós estamos aqui num prédio aqui, vamos supor que a gente pega esse prédio aqui e põe no mercado. Quantos poderão comprar? Muito poucos.
Se eu pego um andar desse prédio, quantos poderão comprar? Muitos. Ou seja, eu tenho a possibilidade de explorar melhor a configuração de mercado num portfólio mais diluído do que num portfólio concentrado. Então, se eu tiver um fundo muito grande, a tendência é concentrar investimento no portfólio. E essa tendência faz com que a exploração das curvas de valor no real estate seja mais difícil de ser utilizada. Então, basicamente, isso ele fala lá no estudo, né? Uma das coisas que ele observa é que quando o fundo é muito grande, né, eles têm dificuldade de fazer essa movimentação. E quando chega num ciclo de mercado bom para vender, eles não conseguem ser tão eficientes quanto fundos menores, por causa do tamanho do portfólio. Uma das opções que ele fala, né, é que seja um fundo grande, mas focado em imóveis com um custo mais elevado também, porque aí você vai diminuir o seu portfólio, por mais que o valor continue o mesmo, né? Só que você vai ter um problema ali de liquidez, né? Porque esses imóveis, eles não transacionam com tanta facilidade assim. Então, eu achei bem interessante as observações, tá? Vale muito a pena quem quiser ver o resto da entrevista. Eu estava dando uma lida e uma das coisas que eu achei sensacional foi essa parte aqui, que é o final. Ele fala assim, ó: vemos no quadro 8 que o pequeno conjunto dos grandes fundos da B3, responsável por 50% do valor de mercado do segmento competitivo, entrou em retorno sensivelmente inferior ao do mercado. Então, realmente, ele está mostrando que quando você vai aumentando o fundo, muitas vezes você perde um pouco da eficiência, tá? E aí ele fala, quando confrontados os dados dos FIIs com os rates, na figura 9, evidencia-se que os grandes fundos do mercado brasileiro apresentam padrões próximos dos rates, se elevarmos em conta o diferencial de patamar de inflação e de taxa referencial de juros sobre as duas economias. Então, é bem interessante, tá? Porque mostra que realmente essa parte de eficiência, às vezes um fundo um pouquinho menor, você não precisa pegar um monativo, obviamente, né? Mas você consegue girar melhor. E aí vai uma observação minha, tá? Uma observação pessoal, é que eu percebo que fundos que pagam mais, eles geralmente entendem mais de girar portfólio. Porque o que dá dinheiro mesmo não é só o aluguel. O aluguel é importante, né, principalmente numa questão macroeconômica, numa questão de localização, ok? Mas geralmente ele não vai subir muito, né? Não vai ser sensivelmente elevado o aluguel, né? É claro, como eu falei, tem questões macroeconômicas e principalmente ali de localização que podem beneficiar, sim, tá? Mas geralmente o aluguel ele não vai passar um valor muito maior, tá? De uma hora para outra. Mas o ganho de capital que você tem ao vender, eu acho que é interessante, tá? Por isso, fundos que estão se destacando e estão conseguindo, fundo de tijolo, que estão se destacando, estão conseguindo entregar resultado interessante, são aqueles que entenderam que é necessário a gestão ativa fazer essa gestão de portfólio, né? Renovar o portfólio, né? BTLG tem feito muito isso. Fundo que eu gosto, TEP, ele já tem essa tese, né, voltada para isso, que é você compra, melhora e vende, né? HGRU também, ele compra a varejo praticamente ali, compra atacado e vende a varejo. Então você vai enxergando que você girar o portfólio é interessante, tá? Mas é isso na gestão ativa. Sinceramente, eu até gosto de uma gestão passiva, de fundos de gestão passiva, embora eu não enxergue muito no mercado, tá? Mas eu gosto de gestão passiva, eu gosto de ter um fundo ali que só vai utilizar o rendimento, principalmente porque eu sou meio temeroso com a gestão, tá? Mas eu achei bem interessante trazer esses dois pontos e essa reflexão também, tá? O tamanho, ele
Não significa que o resultado vai ser positivo, né? Vai ser melhor do que um fundo menor. Na verdade, o estudo dele traz o contrário, que fundos às vezes menores conseguem resultados melhores, e trazer também essa reflexão sobre a importância de fazer esse giro, né, do portfólio, e principalmente no resultado que fundo de tijolo tem. Tá? Eu acho que era isso, gente. Eu vou tentar fazer vídeos um pouquinho menores, porque eu empolgo e termina ficando vídeos bem longos. Vou deixar o link do site aqui dele, né, do Núcleo de Real Estates. Vou deixar o link, obviamente, do vídeo, tá? E eu sugiro, quem tiver interesse em se aprofundar no assunto, sempre que você vê o professor João da Rocha Lima falando, dá uma chance e escuta, tá? Se você quiser se aprofundar. Se você não tem muito interesse, então fica só a reflexão aqui, tá bom? Espero que você tenha gostado. Qualquer coisa, se gostou, deixa o like, ajuda bastante o canal. Se gostou mais ainda, se inscreva no canal e vamos que vamos. Um ótimo dia, gente. Tchau.